vamos mais uma vez, né, na presença do Senhor, nós vamos iniciar o nosso culto de adoração, nosso culto de estudo da palavra, nosso culto de conhecer melhor a vontade de Deus para nós, para a humanidade, o projeto de Deus, né, para alcançar e salvar o maior número possível de pessoas. Sempre lembrando que nós estamos em busca, né, o nosso esforço é para encontrar e entender a revelação, tá bom? A revelação. Compreendendo que a letra que tenta mostrar a revelação, ela tem as deficiências dela. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, porque ela tem muitas deficiências. Por quê? Porque foi escrita por homens, tá? São os homens que escreveram aquilo que entenderam, né, da revelação. Mas o Espírito é a própria revelação. Então, a gente está em busca de entender a revelação, apesar da letra. Apesar da letra, apesar do que Moisés entendeu, apesar do que Davi entendeu, né? Então, o nosso objetivo é compreender, chegar ao âmago da revelação, o âmago do Espírito, né, da letra, tá? E o texto bíblico que nós vamos hoje conversar um pouquinho inicialmente é o Salmo 119, o versículo 32. Então ele diz assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, tá? Então, a preocupação do apóstolo, do salmista, né? Do salmista, está correta. Quando tu dilatares o meu coração, Senhor, aí eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Corretíssimo, né? É isso que nos faz ser obedientes, não o nosso esforço, né? Somos incapazes de percorrer por nós mesmos os caminhos dos mandamentos do Senhor. Mas quando ele faz isso, quando ele age assim em nós, né, pela graça dele, pelo projeto de salvação que é a graça, aí sim a gente consegue percorrer esse caminho e assim a gente fica mais atencioso, mais obediente, mais agradável ao próprio Deus. Na paráfrase terapêutica, o texto diz exatamente assim: somos bem-aventurados sempre. Por que somos sempre? Porque temos o Espírito. Ele nos guia, ele nos orienta, ele nos intercede. Então, somos sempre bem-aventurados, sempre, porque ele está sempre conosco. E isso faz a gente ser bem-aventurado. Não méritos nossos, mas mérito da presença e desta ação do Espírito na vida da gente. Então, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, né, pela sua graça para conosco, tem cada vez mais, porque é um processo, porque que ele não muda a gente rapidamente? Porque ele respeita a nossa individualidade, respeita o nosso histórico, coisa que a gente não faz nem em relação a nós mesmos, quanto mais em relação aos outros, né? A gente não respeita. Então, mas ele respeita. Então, tem cada vez mais dilatado o nosso coração, tem cada vez mais trabalhado o nosso coração, trabalhado a nossa alma. E, como resultado disto, temos percorrido o caminho dos seus mandamentos amorosos para com cada um de nós, tá? Para com toda a humanidade, para com todas as pessoas. Então, é isso que a paráfrase terapêutica nos mostra. O que é que nós fazemos, então, nos cultos pela manhã? Nós buscamos entender o seu amor. O amor de Deus é a revelação de Deus. Viu? A revelação toda se resume em uma palavra: amor. É por isso que tem a ver muito quando as pessoas afirmam que o versículo que resume toda a Bíblia é João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Porque Deus amou o mundo. Então, tem a ver com isso. A revelação de Deus toda se resume numa palavra: amor. Amor. Tá? Tudo que não caia nisso não é revelação de Deus.
tá? Aí você vai dizer assim, e aquela orientação que, né? A gente volta a falar porque são extremos que nos ajudam a compreender o texto, tá? Então, e aquilo que Moisés entendeu, que era para entrar em Canaã e matar todo mundo. Isso tem a ver com amor? É assim que o amor funciona? Se o amor funciona assim, eu conheço muita gente que acredita que o amor funciona matando, né? Matando gente, fazendo violência com pessoas. Se você acredita nisso, então aquilo foi revelação de Deus. Se você entende que amor não tem nada a ver com isso, né? Esse negócio de matar, destruir, não sei o quê, isso é a maneira humana de tentar ajudar Deus. Deus me promete uma coisa, então eu vou com o meu ímpeto humano e vou então fazer acontecer aquilo, porque eu não acredito que Deus tenha como fazer isso sem precisar disso. Então a Bíblia coloca nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E eu não acredito nisso. Eu não acredito, né? Então eu vou para o muque, eu vou para a força, eu vou para fazer aquilo acontecer de qualquer forma, tá? Moisés fez a mesma coisa, tá? O amor de Deus jamais orientaria aquele que Moisés entendeu sobre matar aquelas pessoas, tá? Então, cultuamos a Deus entendendo o seu amor. Isso tem nos desafiado a buscar imitá-lo com os outros, né? Isso me desafia. Então, eu recebo, eu vivo este amor dele para comigo, eu sou desafiado agora a fazer isso com os outros. Quando eu não faço isso, eu me incomoda, não é? Eu fico entristecido, envergonhado. Como é que eu recebo isso dele e eu não ajo assim com as pessoas? Então, isso me impulsiona a querer ser com as outras pessoas. E ele tem nos ajudado muito neste anseio pessoal. Então eu começo a me incomodar e ele começa a me ajudar. A Bíblia não fala que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença e da direção do Espírito na vida de uma pessoa? Então, entre eles, e talvez o básico deles, que vai produzir outros frutos, é justamente o amor. Né? O amor ao outro. Amar é igual a acolher todos. Amar é acolher, sem exceção, tá? Sem exceção. Como gostaríamos de ser acolhido. Eu quero acolher, eu quero amar o outro, né? Como eu gostaria de ser amado e acolhido, como eu gostaria de ser compreendido, respeitado, tolerado, como eu gostaria de ser, enfim, vou fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo, tá? Então, esse é o panorama do nosso culto, dos nossos cultos pela manhã, essa ansiedade, essa busca de compreender essa revelação que se resume tudo nessa revelação de Deus, tudo, desde a época de Adão até agora, se resume no amor de Deus para conosco, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Deixa eu botar aqui nos comentários. Bom dia, irmã Ivete. Então, botar aqui nos comentários, não é, sobre o culto a Deus. Um grande exemplo de verdadeiro culto a Deus, atenção, verdadeiro culto a Deus, um grande exemplo é ser bênção na sua rede social. Rapaz, aí a coisa pega. Quer conhecer um salvo? Vá na rede social dele, acompanhe o que ele coloca, o que ele tem postado na sua rede social. Tá? Então, culto a Deus também é na rede social, o que eu publico na minha rede social. Esse é um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. Não adianta eu bancar o general de Hitler, né? Domingo parece que é um anjo caído, mas um anjo que habita a terra de tanta adoração e de tanta devoção. E durante a semana é um verdadeiro diabo, né? Na vida das outras pessoas, na condenação das outras pessoas, no julgamento das outras pessoas, na perseguição, na maledicência, e principalmente nós, né? Nós fomos cristãos, nós evangélicos,
Fomos classificados o povo do fake news. Que herança nós estamos, né, adquirindo para a gente. Foi colocado que os sites, né, grande parte dos sites que divulgam mentiras e dos grupos de WhatsApp que divulgam mentiras tem a ver com o evangelicalismo no Brasil. No Brasil e no mundo, Estados Unidos é a mãe. Aliás, tudo de ruim, não é? Parece que Estados Unidos é a mãe nesse mundo. Entendeu? Então, que herança nós estamos levando, deixando para os nossos filhos? O futuro vai estar lembrando da gente como sendo fonte, né, e divulgação de mentiras. E o pai da mentira não é Deus. Não é Deus. Né? Então, rede social é uma grande culto a Deus. Colocar na rede o que Jesus colocaria. E como Jesus colocaria. Aliás, é importante lembrar o seguinte: toda verdade edifica. Não é escondendo qualquer verdade. Não é escondendo a verdade que a gente edifica. A gente pode dizer qualquer verdade. Agora, o importante é saber como dizer a verdade. Então, o problema não está na verdade. O problema está em como a gente fala. Às vezes, a gente, por achar que está falando a verdade, a gente pode falar de qualquer maneira. Claro que não. Porque quando você ama, você não fala de qualquer maneira. Entendeu? Então, você fala uma verdade sem amor, aquilo se torna um prejuízo. É preciso haver a verdade, mas é preciso haver o amor. E aí é que entra a maneira como eu vou colocar essa verdade. Tá? Tem suas postagens a serviço do reino de Deus. Tudo ao bem da coletividade. Não da minha vontade, não do que eu penso, não do que eu gosto, não do que eu quero, não por causa dos meus preconceitos, não por causa das minhas prepotências, não porque eu gosto de, né? Eu gosto de algum tipo de competição. Então, não por isso, não é por mim, é pela coletividade. Quer adorar a Deus? Olhe para a coletividade. Quer exaltar a Deus? Cuide da coletividade. O bem de todos estarem bem. Mesmo que isso seja contrário, né, à sua visão, aos seus interesses, às suas coisas. Né? Agradar a Deus é a coletividade. Tá? Pois Deus ama todo mundo. Se isso não acontece, o culto elogio do domingo fica sem valor. Entendeu? Se eu uso minha rede social de maneira errada, o culto do domingo vira piada. Piada. Né? Se fosse o caso, o céu, ao ver os nossos cultos, né, as nossas devoções, nossas dedicações do domingo, os anjos achariam graça, era uma piada no céu. Né? A gente é uma coisa no domingo e durante a semana a gente é totalmente ao contrário. Né? A melhor adoração é ser bênção de Deus aos outros. Tá? Aos outros. Você quer ser bênção? Você quer realmente cultuar a Deus de verdade? Então, esteja atento a isso. Você pode estar jogando fora seu tempo, sua energia, né? Essa alegria de ficar cantando aquelas coisas que todo dia você canta, que todo mundo canta, as coisas que estão na moda, né? Que todo mundo tem prazer de cantar. Você pode ter prazer nisso, mas você está jogando tudo fora, porque o verdadeiro culto é na semana, é na sua rede social, é nas suas relações, é quando você é instrumento de Deus para alcançar as pessoas, atrair as pessoas, e não quando é para afastar as pessoas, quando é para desprezar de alguma forma as pessoas, tá? Não perca tempo não, porque isso não vai mudar nada, tá? Faça a coisa certa e você vai ver que vale a pena. Deixe-me ver, deixa eu colocar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto bíblico, deixa eu fazer um resumozinho aqui, né, nos comentários a respeito do livro de Colossenses, é onde nós estamos, capítulo 3, estamos falando sobre verdades, sobre uma vida agradável a Deus. Verdades, não são regras, não são orientações, tá? Porque isso é consequência de fé, é consequência da ação do Espírito, e não de uma listinha de coisas que a gente deve ou não fazer para poder ser agradável. Mesmo porque a gente não consegue mudar a gente, é o Espírito que faz isso. No versículo 15 ele diz: e a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um corpo,
domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui é como se fosse um término daquilo que ele estava falando, né? Quando no versículo 14, sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Na verdade, o amor é o resumo de tudo. Aperta o botão do amor e todas as outras coisas fluem, porque o amor produz tudo isso. O amor é que realmente nos faz parecer mais com Jesus. O amor é que nos faz ser cada vez mais luz, é que nos faz ser mais sal. É o amor, né? O amor. Aí ele diz, e a paz de Cristo, para o qual também foste chamados, é um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Na verdade, como eu falei, isso aqui é como se fosse um fechar, né? Um fechar daquela orientação sobre a vida agradável a Deus. E então ele fecha com esse recado, né? A paz de Cristo tem a ver com o perdão que ele dá. Quando Cristo nos dá o perdão para o nosso pecado, então toda a guerra contra Deus é eliminada, porque agora não tem mais, não tem mais motivo para essa guerra. Além de tudo, também é essa paz de Cristo, que faz com que a gente tenha agora uma nova postura, uma nova maneira de ser. Então, a gente, além de não ter motivos mais para essa guerra, a gente vai cometer menos motivos para esta guerra, e o que é melhor ainda do que isso é que quando Deus nos olha, a partir do momento que a gente passa pelo novo nascimento, Deus nos olha agora não como pessoas que estão diminuindo seus pecados. Ele não vê mais a gente como aquelas pessoas que ainda têm algum pecado. Ele vê a gente como pessoas sem nenhum pecado. Claro que a gente peca ainda, mas ele nos vê como se não tivéssemos pecados. É como se fosse nos olhando lá do futuro. A gente está aqui, cá no futuro a gente já está sem pecado nenhum diante dele, né? Mas ele olha para a gente, mesmo que a gente esteja aqui, ele olha para a gente como sendo sem nenhum pecado, porque os olhos dele seriam aqueles olhos de Jesus. Jesus não perdoou, então esse daí está perdoado, tá? Para a qual também foste chamados em um corpo, ou seja, para uma convivência, para fazer parte desse corpo de Cristo, domine em vossos corações e sede agradecidos, né? A palavra de Cristo habite em vós, ricamente. É um anseio, é um finalzinho que ele está dando, entendeu? E normalmente tem isso, fica como se fosse assim, o meu desejo é que seja assim, os meus votos, a gente não faz isso nas nossas cartas? A mesma coisa ele, né? Aqui é como se fosse um finalzinho, porque tudo isso aqui é óbvio, né, na vida de um salvo, tá? A questão da paz, fomos chamados para um corpo, que domine os nossos corações, que sejamos agradecidos. Tudo isso é óbvio, é natural no salvo, né? Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, né? É uma obra do Espírito. O Espírito é que opera tudo isso. Em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Então é a ideia de se interessar pelo bem do outro, pelo crescimento do outro, pelo desenvolvimento do outro, sabendo que o Espírito faz isso perfeitamente. A gente pode fazer tudo isso sem necessariamente a questão do julgar e do condenar, né? Porque às vezes a gente é tentado a achar que a gente pode ajudar o outro condenando, julgando, né? E não é esse o nosso papel. Isso aqui tem a ver com a questão de sermos luz e sal também para aqueles que fazem parte do nosso convívio de fé. Tá? Em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Aqui é a prática do culto elogio que a gente tem mencionado, que também pode ser edificante na vida de uma pessoa. Tá? Então esse é o anseio de Paulo, né, em relação àquelas pessoas, aqueles cristãos, né, ali na cidade de Colossos. Tá bom? Bom, eu tenho 4 minutos, então deixa eu ir aqui para esse último versículo, fechando aqui essa maneira de sabermos como é, digamos, a vida agradável a Deus. Deixa eu
fazer isso aqui para poder destacar. E tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu conheço pessoas que praticam isso e praticam fazendo coisas absurdas que Jesus nunca ensinou, nunca mandou e até ofende aos ensinos de Jesus. E fizeram isso em nome de Jesus. Eu tenho aquele post que lembra as mentes talibãs dentro do cristianismo. E uma das marcas das mentes talibãs é fazerem coisas absurdas, exageros, intransigências, né? Alimentarem seus preconceitos e prepotências usando o nome de Jesus. Eles dizem que fazem aquilo, que são daquela maneira, porque eles querem ser agradáveis a Deus. Compreende? Então, essa palavra de Paulo aqui tem que ter bom senso. Né? Não é fazendo qualquer coisa e botando o nome de Jesus. E dizendo, aliás, eu estou falando assim, mas o salvo, guiado pelo Espírito, não vai cair nisso que eu estou falando, tá? O salvo, que é guiado pelo Espírito. Agora, como dentro do corpo, né? O corpo, desse corpo material, existencial da igreja, né? Esse grupamento, esse rebanho que a gente conhece, você tem ali o joio, né, no meio, então é provável, e olhe que é um número razoável, um número grande, né, a Bíblia diz isso, então você vai ter muita gente ali fazendo coisas absurdas, umas com as outras, e em relação ao Evangelho, né, verdadeiros fariseus, né, e que agirão em nome de Jesus, atendendo até essa orientação de Paulo aqui. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, isso aí não justifica cometer atos incoerentes ao Evangelho e usar o nome de Jesus. O que Paulo está querendo mencionar aqui é que tudo quanto vocês fizerem por palavras ou por obras, façam coerentes, façam isso, essas coisas que sejam coerentes com o ensino de Jesus. Aí sim. Né? Então você tem que estar atento. Jesus faria isso? Entendeu? Jesus faria isso? Jesus pensaria assim? Jesus teria esse espírito que eu estou tendo? Jesus teria essa atitude que eu estou tendo? Então, essa é a orientação de Paulo, né, para termos uma vida agradável ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Tá bom? Ok. Vamos então agora vamos começar, e aqui a gente está encerrando, né, hoje a gente encerra aquele texto de Atos capítulo 6, né, onde foi instituído claramente, declaradamente, foi instituído os dois grupos de lideranças espirituais na convivência cristã. E isso serve também para qualquer outra convivência religiosa, fora do cristianismo. Entendeu? Lembra que Jesus falou aos discípulos cristãos, né? Jesus falou, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, a gente está sendo coerente com isso. Existem outros grupos religiosos, e talvez não sejam poucos, que também, de alguma forma, né, mesmo com ideias, pensamentos, né, experiências diferentes da nossa, mas que servem, atuam dentro do reino de Deus, e ele também tem agido, né, e usado esses grupos para a glória dele. Então, temos que estar abertos, porque Jesus deixou, né, esse curral nosso, ele deixou aberto. Não é somente nós, tem mais outros currais, e a gente tem que estar confiante de que isso, tomara a Deus que isso realmente esteja, né, acontecendo. Tá? A gente não tem que lamentar, não, como a tendência é essa, né? Eu queria que fosse só o meu grupo, eu queria que fosse só a minha religião, eu queria que fosse só a maneira como a minha prática religiosa. Não, tomara que sejam muitas religiões, né, que possam estar atendendo a essa orientação. Eles são perfeitos? Não, nós também não somos. Eles têm defeitos? Tem, nós também temos, e graves, né? Eu tenho analisado a história da humanidade, tenho visto a presença cristã,
olhe, grande parte das vezes como câncer. Câncer para a humanidade. A gente tem dado prejuízos enormes à humanidade, né? Muito provavelmente não existam mais salvos por culpa dessa maneira nossa. Quando eu falo nossa, é porque o mundo, quando vê o cristianismo, vê o joio no bolo. O mundo não identifica, não, esse aqui é joio, esse daqui é trigo, não. Vê o cristianismo. E como a maioria, né, é joio, e o joio é aquele bicho violento, é aquele bicho que toma, né, que tudo tem que ser do jeito dele, e a ovelha e o trigo é mais pacífico, é mais tranquilo. Então o que o mundo vê é o joio, é o cristianismo, essa coisa aí que está aí, né, e que sempre viu na história da humanidade. Sempre, não é uma coisa de agora, é uma coisa de sempre. O cristianismo tem sido assim. Então, nesse texto de Atos 6, tem então a instituição desses dois grupos de liderança. A liderança responsável pela espiritualidade e a liderança responsável pela existencialidade, né, dentro do corpo, dentro do rebanho. Aí no versículo 7, ele diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Tá? A paráfrase diz assim: com aquela organização orientada pelos apóstolos, né? Como é que diz assim? Como é que diz aqui? Crescia. Não. Com. Aqui é com. Não entendi muito aqui o que aconteceu. É com. Então, ó. É porque é com mesmo. Aqui tem uma coisinha ali. Paráfrase terapêutica. Com aquela organização orientada pelos apóstolos, com os dois grupos e modalidades de lideranças espirituais, uns responsáveis pelo cuidado com a espiritualidade do rebanho e o outro com a existencialidade, a palavra de Deus se espalhava com o testemunho da igreja. Com isto, crescia rapidamente o número de salvos na cidade de Jerusalém, né? E até muitos líderes no judaísmo também passavam a compor aquela igreja. Tá? Então, aquela orientação que os apóstolos deram, olha, escolham pessoas para tomar conta da existencialidade de vocês e nós ficaremos com a liderança espiritual cuidando da espiritualidade de vocês. Então, fazendo isso, fez com que a igreja, então, pudesse cuidar melhor uns dos outros, né? E assim pudesse crescer e receber mais pessoas e ser bênção para mais pessoas. Então, isso fecha essa institucionalidade, né? No caso do líder espiritual e do líder existencial, digamos assim, né? Dentro da Igreja de Cristo. Tá bom? A gente, na semana que vem, a gente então já vai trabalhar os dois grupos separadamente para que a gente possa ter detalhes, não é, de como deve atuar, segundo a orientação da Bíblia, como cada grupo desse deve atuar. Provavelmente, na segunda-feira, a gente vai conversar sobre a liderança responsável pela espiritualidade. E na terça-feira da semana que vem, a gente vai estar conversando sobre a espiritualidade responsável, né, pela existencialidade, o cuidado, né, existencial, material do rebanho, da igreja. Tá bom? Vamos aqui agora para... Vamos aqui para uma opinião cristã. Uma opinião cristã. Essa opinião cristã surgiu para responder, inclusive, algumas questões que pessoas estavam me fazendo e continuam me fazendo, mas não colocando nos comentários dos nossos cultos, como a gente tem orientado, como tem pedido.
mas algumas, né, algumas perguntas, algumas questões, algumas coisas têm nos sido trazidas e a gente então resolveu colocar isso aqui, né? Não espera que a pessoa escreva, mas a gente já vai respondendo, porque aquilo que a gente respondeu para aquela pessoa pode servir para ajudar outras pessoas, tá? Mas as perguntas continuam lá, a gente vai ver, né? A gente vai ver que as perguntas continuam naquele momento do culto, para que anote o tema que gostaria que a gente conversasse. Mas hoje eu queria chamar a atenção para isso aqui, olha. Ontem a gente falou que Deus abençoa todos os governantes. Inclusive aqueles, né, que a propaganda política tem nos feito como se eles fossem diabos. Por exemplo, o ditador, né, assim que é chamado? O ditador da Coreia do Norte. Já viu a propaganda que o capitalismo coloca contra ele? Aquilo é o verdadeiro diabo, é o verdadeiro cão. É assim que a propaganda funciona, principalmente no nosso meio cristão, entendeu? A gente tem uma facilidade muito de diabolizar as pessoas, principalmente aquelas que nos mandam diabolizar. Então a gente fica como, né, esse mecanismo, né, para político, né? Você vê o Talibã lá? O Talibã era o diabo. Aí no dia que começou a facilitar a saída dos americanos, né, contra os outros terroristas, essas coisas, o Talibã ficou bonzinho. A propaganda já vinha agora dizendo que o Talibã estava facilitando, né, que já havia uma conversa com eles para ver o que é que vai acontecer. É assim, a propaganda é essa. E a gente vai caindo nisso. Na mesma Saddam Hussein. Saddam Hussein era o grande amigo, né, lá da Babilônia, do cristianismo jônio, era um grande amigo, um fornecedor de petróleo grande. Aí no dia que Saddam Hussein começou a dizer, não, nós agora vamos vender caro, vamos vender pelo preço normal, aí agora virou, o nome dele agora era Saddam Hussein. E nós caímos nisso, uma hora ele é bom, outra hora é ruim. Agora, ruim e bom para quem? Para nós? Não, para a gente não. É para os que mandam na mídia, os que mandam a gente gostar ou não gostar de alguém. Entendeu? E a gente cai, a gente vai caindo nesse negócio, né? Então, Deus abençoa todos os governantes, todos. Sabe por quê? Porque Deus ama qualquer que seja o governante. E Deus ama mas Deus ama também as pessoas que estão sob o governo dele. Então, quando Deus abençoa qualquer governante, ele, de alguma forma, está abençoando o povo também. Ah, mas o cara é ruim. Bom, quem disse que ele é ruim? Entendeu? Quem disse? Né? Quem é que está nos falando isso? O problema todo é esse, é a informação. Informação é poder. E a gente recebe informação que querem nos dar. Né? Mas tudo bem, vamos dizer que o diabo em si, em pessoas, está governando um determinado país. Deus vai abençoar aquele governante. Por quê? Abençoando aquele governante, Deus vai alcançar e abençoar os governados por ele. Entendeu? É diferente da cabeça. Deus age de maneira diferente da nossa cabeça vingativa e subalterna, né, aos domínios de Mamon. Entendeu? Porque Deus ama. E é diferente, por exemplo, quando a América não gosta, né, de um determinado país e ela faz o bloqueio, ela quer que todo mundo passe fome, ela quer que todo mundo fique doente porque não pode levar remédio para lá, ela quer que tudo aconteça de ruim naquele país, porque ela não gosta do cara que não facilita o domínio dela. Mas o povo tem que sofrer. Entendeu que Deus trabalha diferente dessa armação? Porque Deus ama, né? Deus ama. E hoje eu queria chamar a atenção para o seguinte: o governo agradável a Deus é o que se volta para proteger o pobre. Rico não precisa de proteção. O rico, ele sabe se virar, ele tem grana e tem malandragem para saber se virar. E quando tudo isso falha, ele arruma as malas e vai para outro país.
Ele vai viver num país que está tudo tranquilo para ele. Então, o rico, ele não precisa. Mas, na verdade, o sistema trabalha todo para facilitar a vida do rico. E quando, então, um governante toma posição para favorecer o pobre, esse que ninguém quer saber, né? Que é só fica ali na manipulação, uma hora tem que fazer uma coisa, só serve para isso. Então, quando surge alguém, esse é um governo agradável a Deus. Entendeu? Aquele governo que existe, busca proteger e abençoar o carente, o pobre, tá? O pobre. O que a maioria desses nossos deputados evangélicos daí não tá nem aí, ó, não querem nem saber. Eles querem saber qual é o governo. Não importa que. Outra coisa, eles não têm negócio de um governo ou outro, não. Qualquer governo que soltar a grana para eles, para o trabalho social da igreja deles, eles votam cegamente. Nem que tire direitos de trabalhador, nem que tire direitos de não sei quem, nem que expulse os índios dos seus territórios, não importa. Esses evangélicos aí, esses deputados, a maioria, não todos, mas a maioria, né, que faz parte dessa coisa centrão aí, né, esses deputados não estão preocupados com o negócio disso, não. Eles querem ver quem é que paga melhor, quem é que dá a grana melhor para eles. E não é só nesse governo, não. Em todos os governos, eles estão aí para explorar mesmo. Qualquer governo que tiver aí, nós elegemos eles para eles agirem dessa forma. Somos nós. Eles não entram lá, eles não obrigam, né, ninguém para que aceite eles, não. Somos nós que votamos neles. Nós. Então somos nós que damos autoridade a eles para eles fazerem essas bandidagens por aí. E depois fica o evangelho maldito. Mal dito, mal informado, mal testemunhado por aí. Entendeu? Mas o governo agradável, né? Qualquer governo. Pode até ser que seja um governo que a própria América não goste. Que os Estados Unidos não gostem. Não tem problema, não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com o negócio dos Estados Unidos. Né? O governo, qualquer governo que está ali para proteger o pobre, para cuidar do pobre, para criar situações para melhorar a vida do pobre, esse é um governo que agrada a Deus. Entendeu? É um governo que agrada a Deus. Por causa do pobre. Muito bem. Esse é o nosso comentário. Estamos baseados nisso no seguinte. Jesus é a completa e perfeita revelação de Deus à humanidade. Segundo, Deus é essencialmente amor, justo e santo. Terceiro, Deus ama a todos sem exceção, igualmente e com equidade. Ou seja, equidade, ele ama a todos, mas tem uma atenção especial para com aquele que precisa mais. Se você quer conhecer um pouco sobre isso, veja a parábola de Lázaro e do rico. Veja lá na parábola por que o rico foi para o inferno. Dá uma lida lá para você ver. Por que o rico foi para o inferno? Está lá. Jesus explica lá. Eu não vou dizer não, porque, né, mas no texto está lá. Dê uma lida. Né? Então, ele ama a todos, sem exceção, igualmente e com equidade. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males sobre a face da terra. Então, são princípios, né, que a gente tem para darmos as nossas opiniões, né, as nossas opiniões nesse momento. Tá? Vamos para o Facebook. Deixa eu botar aqui os vários temas, né, várias sugestões de temas que as pessoas podem escolher um desses temas para a gente poder conversar amanhã ou numa próxima oportunidade. Então já está aqui nos comentários. A outra coisa que eu vou fazer aqui é mostrar essa imagem aqui do fundo. Deixa eu ver, deixa eu tirar aqui. Deixa eu sair um pouquinho aqui para, né? Aqui nós temos as 3 cruzes. Nós temos a cruz de Cristo. Nós temos a cruz da pessoa
da pessoa daquele ladrão, né, que submeteu-se, né, ao convencimento do Espírito, e a cruz daquele que não se submeteu ao convencimento do Espírito. Tá? Então nós temos essas 3 cruzes nos lembrando isto. Agora eu volto. Está aqui. Vamos para as postagens. Vamos ver o que é que nós temos lá que a gente poderia destacar nessa oportunidade. Tá? Deixa eu botar aqui. Deixe-me botar. Esboço. Pronto, está aqui o nosso o Facebook. Aqui nós temos... Deixa eu atualizar aqui a página, porque aqui ele vai mostrar o nosso culto de hoje. Ele não estava atualizado. Está aqui o culto de hoje. Nós temos aqui, olha, já curtiram o nosso culto. Temos a Ivete Espíndola e a Gilda Oliveira. Gilda, um abraço. Irmã Ivete, um abraço. Né? Prazer em estar cultuando com vocês. Aqui tem os comentários que nós já colocamos a respeito de cada momento do culto. Aqui está nos falando sobre o dia de hoje. Vamos ver, né? Já vimos, estamos encerrando o mês. É o mês laranja e o mês dourado. Tá? O mês laranja porque é o mês de atenção à esclerose múltipla. E é o mês dourado pela atenção ao aleitamento materno. Tá? Agora, o dia 31 é dia do nutricionista, é o dia do gado leiteiro, é o dia do outdoor, é o dia latino-americano da Madre Teresa, né? E da solidariedade humana. É o dia mundial da tecnologia favorável à saúde das pessoas. É o dia internacional do blog e da monitorização cerebral. Tá? Então, esses são os comemorativos desse dia. Talvez tenha mais, mas a nossa pesquisa só alcançou esses aí. Pode ser que tenha outros comemorativos para esse dia. Aqui tem a entrevista que ontem nós tivemos com o Jonatas, falando sobre o fim do casamento infeliz. Muito boa a conversa ontem. Aqui nós temos um estudo, né, um vídeo estudo sobre igreja. Virtudes e defeitos numa igreja. Tudo no mundo tem virtudes e defeitos, né? Tudo. Né? Qual é o defeito da Bíblia? Alguém diz, né? Qual é o defeito da Bíblia? Bom, além das limitações de quem escreveu e que tem trazido muita confusão na cabeça de quem não é iluminado pelo Espírito, né? Além disso, tem o fato também de que ela mesma diz que muitos usam-na para sua própria condenação. Então, isso não é virtude, isso não é coisa boa, é coisa ruim. Né? Ela abre oportunidade para que pessoas, sem a iluminação do Espírito, possam se autocondenar, né? Possam encontrar justificativas para desobediências e erros contra Deus. Mas a igreja também tem virtudes e defeitos, principalmente porque ela é formada por pessoas. E pior do que isso, é formada por trigo e é formada mais ainda por joio. Então ela tem defeitos também. Tá? É um estudo muito, muito interessante sobre virtudes e defeitos na igreja. Outro vídeo estudo é sobre diabo e demônios na Bíblia. Tá? Então nós temos aqui esse estudo, muito interessante também. Aqui tem os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém. Tá? É também um estudo que está disponível. Os salmos mais preferidos na Bíblia. E aqui tem uma chamada para os cultos, né, da manhã, os cultos matutinos e os temas que nós temos trabalhado nesses cultos. Aqui tem algo que eu queria também chamar a atenção nesse momento. Aqui o banner diz assim: sou uma fraude. Sou uma fraude. Aí diz assim: uma mentira, um engano, uma embromação,
uma propaganda enganosa. Oro, presta atenção nisso. Oro, canto, prego, afirmo, repito, até brigo para dizer que Deus é meu Senhor, que Jesus é meu ídolo, que o Espírito Santo é meu guia. Porém, na verdade, eu só sou servo de mim mesmo, do meu coração, das minhas vontades e do meu jeito. Só sou e faço para Deus o que me é conveniente, o que meus interesses permitem e me autorizam. Aí tem o texto bíblico aqui de Romanos 3, 10, 18 e assim por diante. Eu convido você a também dar uma lidazinha nesse material. É muito interessante, tá? Aqui tem um banner sobre o meu quarto pastorado, né? Portas e oportunidades que o Senhor tem me aberto para que eu possa exercer, né? Continuar exercendo a minha chamada. Então está aqui um banner sobre isto. Aqui tem a plataforma de serviços do Psicalme. Aqui tem um banner sobre motivação, muito interessante esse banner. Aqui tem uma lista de artigos que nós temos escrito para um site de notícias aqui na cidade. Então está aqui vários temas que já escrevemos. Aqui tem um banner sobre a diferença entre os olhos de um urubu para os olhos de um beija-flor, tá? E essa diferença muda completamente a vida desses dois animais. E muda também a vida das pessoas, porque tem pessoas que têm olhos de urubu e tem pessoas que têm olhos de beija-flor, tá? E isso muda muito, não só a vida da pessoa, mas as pessoas que estão ao seu redor, tá? E a gente precisa estar atento nisso, porque o olho de urubu nos adoece, e adoece, né, o nosso ambiente. E os olhos de beija-flor nos dá saúde, e dá saúde ao nosso redor. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque eu sei que todos nós nos amamos a nós mesmos. Então, precisamos saber o que é melhor para a gente. E aqui está o culto de ontem, né? O culto matutino de ontem. Aqui tem que curtiram o culto de ontem. Nós temos a Dilza Vilas Boas, a Ivete Espíndola, o Herotildes Davi e a Célia Santos. Então, são pessoas queridas que também, né, curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem aqui algum tema, algum assunto que colocaram para a gente. Não. Aqui tem uma palavra da irmã Ivete, que ela diz assim: gosto muito dessa abertura. É o início, né, do nosso culto. Os motivos, quais são os focos, né, do nosso culto matutino. E o que mais? Elogiou também aqui o lindo, né? Lindo demais os cânticos dos pássaros. Realmente, eu estou num céu. Aqui os pássaros cantam aqui ao redor. Cantam, não é que cantam, né? Nós temos aqui uma quantidade grande de pardal, que alguém disse que o pardal é o pássaro mais sábio do mundo, porque ele não canta, ele só faz aquele piado normal, para que ninguém prenda ele, ninguém coloque ele em gaiola. Então, eu tenho muito pardal aqui. O que mais? Eu tenho aqui um tempinho? Não tenho mais tempinho. Senão a gente iria conversar sobre um outro tema. E então a gente vai para o momento da oração, tá? A gente vai orar. Vamos ver aqui o tema da nossa oração de hoje. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos agradecer pela paciência de Deus conosco. É enorme essa paciência. E pedir que Ele continue nos dando mais paciência com as outras pessoas, tá? Deixa eu colocar aqui. Por que é bom colocar em cada momento do culto? Porque eu tenho pessoas que querem um determinado momento do culto que nós estamos realizando. Então, eles vão nesses comentários, aí tem um horáriozinho, ele clica no horário, aí vai a gravação, né, do Facebook, vai direto para aquele momento. Então, é por isso que a gente
sempre em cada passo do culto, a gente tem colocado um comentário sobre aquele momento do culto, tá? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua imensa paciência conosco. Muito obrigado, Senhor, por tanto carinho e tanto respeito que tu tens conosco, por esse imenso amor de querer estar disponível para trabalhar o nosso coração e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus para o nosso próprio bem. Nós queremos te pedir que tu também nos dê, Senhor, cada vez mais paciência para conviver com as pessoas, para respeitá-las também, para aceitá-las como elas são, para conviver de maneira feliz com cada uma delas. Pedimos isto, agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos aqui aos lembretes, né? O lembrete aqui é que hoje à noite vamos ter uma conversa com Cristina. Lá no Instagram, a gente vai estar conversando sobre família, né? Casamento infeliz. O tema dessa semana, né? Ontem começamos com Jonatas, hoje vai ser com Cristina. A gente está falando sobre o tema de hoje, o tema dessa semana é o seguinte: o que é que um homem deve fazer diante de um casamento infeliz? Quais são as opções, né, que um homem deve ter para um casamento infeliz? Então estamos conversando sobre isso e o esboço de ontem já está pronto. O esboço de hoje também vai ser feito enquanto ela estiver nos falando, né, esta noite. No link 13, 14 e 15 da descrição deste culto, você tem 3 cursos que a gente convida você a dar uma olhada, porque provavelmente vai ser bênção para você. No link 3, você tem todos os vídeos, estudos que já temos disponíveis na internet, não é? E que são também muito interessantes. E amanhã a gente vai estar falando aqui uma coisa também muito importante. Recado da Bíblia para os ricos. Quando a gente fala em rico, não está falando de classe média não, viu? Porque a gente tem que lembrar sempre isso, porque nós temos uma cultura tão preconceituosa que a classe média acha que é rica. Mas se parar de trabalhar, ela passa fome, né? Se parar de fazer o trabalho dela, ela passa fome. E rico é aquele que, se parar de trabalhar, ele tem como continuar ganhando muito. Entendeu a diferença? A classe média é uma pessoa que é pobre, porém é menos explorado do que o pobre. Entendeu? Mas é pobre, não é rico. Agora, a Bíblia tem recados para ricos. E amanhã a gente vai falar de um desses recados. Semana passada já falamos de um, na quarta-feira passada. E amanhã a gente vai falar, então, sobre outro recado bíblico para os ricos. Se é que eles querem ir para o céu. Às vezes a grana também não, né, o camarada nem está preocupado com isso, porque a grana não deixa pensar em outra coisa. Mas para os que querem, né? Lembra daquele jovem rico? Chegou lá, Senhor, o que é que eu devo ser salvo? Como se ele tivesse interessado nisso. Né? Todo mundo estava, aí ele acha que ele também estava. Queria entrar na moda. Aí Jesus disse, olha, vai, se torne um pobre e venha. Dê tudo. Vai se tornar pobre. Né? Dê tudo que você tem e venha. E me siga. Pronto. Aí você vai para o céu. Foi o que ele fez? Né? Então, se o camarada não está preocupado com isso, vai continuar desfrutando da riqueza dele. Ok, e hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família. Tá? Virtudes de cada pessoa, os defeitos de cada pessoa, né? Que é natural, você também tem. Então, respeitar essas diferenças, amar completo cada pessoa com suas virtudes e seus defeitos, né? Então, isso vai lhe fazer bem, isso é saudável para você e vai ser saudável para os outros também. E na sua rede social, divulgue respeito e tolerância em Jesus. Respeito e tolerância. Né? Ninguém tem que mudar para ser aceito e amado por você. Ninguém. Né? Você é convidado, você é amado por Deus e convidado a amar, né,
mesmo que as pessoas não sejam exatamente como você gostaria que elas fossem, tá? A gente se despede aqui, deixa eu botar uma musiquinha aqui para encerrar e a gente vai se despedindo de você, tá? Que Deus continue abençoando você. Até mais.